Livro Seara dos Médios, 1961. Uma psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. Ser médium. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados a manifestações dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. O médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para acertar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa, sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora seja interdependência o regime da vida apontado a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual, é ser ajudante em determinado trabalho, é ser alguém que auxilie espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar, se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos verão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos, e certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas, e profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Que os espíritos se manifestam hoje por toda a terra e que a mediunidade, revelando-se entre as pessoas de todas as idades, de todas as condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundezas do espaço e, com o microcosmo, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada porque tem, por fim, abrir-lhe os horizontes da vida eterna. O médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pela sua própria melhoria.
E o que deseja que a sua faculdade se engrandeça e desenvolva, deve engrandecer-se moralmente, abstendo-se de tudo que possa desviá-la de sua finalidade providencial. Se os bons espíritos às vezes se servem de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se e os maus têm então o campo livre. Capítulo 24, número 11 e 12. A experiência demonstra que, entre os que não aproveitam os conselhos dos bons espíritos, as comunicações, após haverem alguns clarões, durante algum tempo, acabam por cair no erro, na verbosidade vazia, no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos é livrar-se dos espíritos levianos e mentirosos. Deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daqueles que possuem, degenerando em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, desde que pode ser retirada, atribui sempre a Deus o que de bom conceber, ou melhor, o que de bom consegue obter. E se suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso, por saber que eles independem do seu método pessoal. E sempre agradece a Deus haver permitido que os bons espíritos se manifestassem através dele. Se dão motivos a críticas, não se ofendem, pois isso sabe que elas não foram produzidas por ele. E, pelo contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para impedir a intromissão dos maus espíritos. Trata então de adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a força que lhe falta. Vamos à prece. Deus Todo-Poderoso, permitiu os bons espíritos que nos assistam na comunicação que solicitamos. Reservai-nos da presunção de nos julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia nos enganar sobre o valor do que obtemos, e de todo sentimento contrário à caridade para com outros médios. E se formos induzidos ao erro, inspirai-nos a alguém a ideia de nos advertir. E assim a humildade me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e assim aceitar a mim e não para os outros os conselhos que os bons espíritos queiram nos dar. Pedimos mais, pedimos-nos que seja retirado de nós a mediunidade antes de permitir que seja ela desviada da sua finalidade providencial, que é o bem de todos e o meu próprio bem no adiantamento moral. Que assim seja.